Prontinho, pode iniciar, Wilson. Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de legislação farmacêutica e sanitária. Como o tempo está passando rápido, né? Já estamos aí no nosso segundo encontro, já caminhando aí para uma finalização de um módulo, finalização de uma etapa, de um ciclo. Isso é legal, né? E o que é importante do ensino EAD, né? Ele nos dá essa flexibilidade, né, onde eu ajusto o melhor horário, a melhor temática para que eu possa estar estudando, mas ele acaba também nos cobrando disciplina e compromisso, né? Então, é necessário a gente estar aí alinhado com o cronograma, alinhado aí com as entregas dos trabalhos, com as provas, e estudando aí, criando aquela rotina, o horário que você mais de acordo com o seu tempo, com a sua flexibilidade, né, como o próprio nome diz aí do ensino EAD, se adequa ao seu processo. Mas aí sejam bem-vindos a esse nosso segundo encontro. E hoje, o que nós vamos estar vendo aqui? Primeiro passo, uma grande conquista para a profissão farmacêutica, que é a Lei 13.021. A Lei 13.021, ela é relativamente recente dentro das leis farmacêuticas, e é a lei onde que veio trazendo, escrito propriamente dito, que a farmácia, né, independente se ela é drogaria, independente se ela é farmácia, independente se ela é magistral, mas todo estabelecimento farmacêutico, né, é um estabelecimento de saúde, onde que as pessoas podem ser assistidas de acordo com a sua necessidade para um parâmetro de avaliação em relação à sua condição de saúde. E a gente, como técnico de farmácia, aí que é a formação, tem que estar apto a receber essa pessoa no estabelecimento farmacêutico, para direcionar para o farmacêutico, né, de nível superior, mas geralmente a primeira receptividade é do técnico de farmácia, né? Então, é extremamente importante a gente entender que essa lei existe e que a população, a cada dia, está sendo impulsionada a buscar a assistência, o cuidado farmacêutico. Então, vai ser aí nosso primeiro momento aí, a Lei 13.021. Na sequência, a gente vai falar aí a diferença dos medicamentos que a gente tem dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria, né? Seja ela hospitalar, seja ela privada, né? Genéricos, similares e referência, né? A diferença deles e a gente, como profissional da saúde, reconhecer que, independente de ser o similar, independente de ser o referência, ele tem a comprovação da qualidade semelhante ao de referência e devida qualidade. Então, a gente tem que ser o primeiro, como profissional da área da saúde ali, atendendo no estabelecimento farmacêutico, a confiar e repassar essa informação de confiança àqueles que estão do nosso lado, àqueles que irão buscar o cuidado através do medicamento. Porque, às vezes, temos que pensar, ele pode levar um medicamento com a mesma qualidade por um menor preço, né? Então, a gente também tem que pensar no lado do paciente, no lado e tem um custo para ele também, né? Na sequência, a gente vai falar aqui da RDC 471, que traz aí os preceitos, os cuidados da venda de antimicrobianos, né? Dos antibióticos de receita. Uma ação de saúde pública, né, para poder diminuir a incidência global, mundial, né, da resistência aos antibióticos, dos micro-organismos resistentes aos antibióticos. Então, o Brasil, em um determinado momento,
comercializava antibióticos de forma indiscriminada, sem necessidade, e isso colaborou, de certa forma, para a resistência microbiana global. E aí, como uma ação nacional de saúde pública que foi criada, é que os antibióticos só poderiam ser vendidos, dispensados com retenção de receita. Então, nós vamos pincelar aí essa legislação, a RDC 471, com a dispensação e a venda de antibióticos com apresentação e retenção de uma das vias da receita. E existem já os outros clássicos que são vendidos aí com a retenção da receita, que são os psicotrópicos e outros de regulamentados aí pela portaria 344. Então, nós vamos falar aqui dos tarjas vermelhas com retenção de receita, dos tarjas pretas com retenção também da receita, todos alinhados aí, 44. E a gente finaliza a nossa aula aí, nosso código de ética, ok? Ou seja, os mandamentos para que a gente possa exercer com fidelidade, né, e confiança, compliance a profissão, seja de técnico de farmácia, seja de farmacêutico de curso superior. Então, a gente tem aí normas para a gente não ser penalizado. A gente fala que são os mandamentos, né, para que a gente possa exercer com, acima de tudo, compliance, né? A gente está de acordo com aquele mandamento que a gente faz lá no juramento, que a gente vai exercer a nossa profissão, acima de tudo, com presteza e empatia, mas seguindo as diretrizes, né, de tudo que é correto para o exercício da nossa profissão. Aí é o nosso código de ética. Finalizou a nossa aula, reassistiu a nossa aula, fez a leitura da trilha, né, lá da nossa apostila, dessa parte referente ao que a gente vai estar comentando aqui. Volte no slide 3. Faça a autoavaliação. Se você responder, né, que está com esses objetivos que a gente pontuou aqui nesse slide, se apto a prosseguir aí para a próxima. Nossa aula falando aí da legislação 13.021, que é uma das mais importantes na atualidade para a atividade do farmacêutico e do técnico de farmácia, né? Que dispõe aí sobre o exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas, né? E regulamenta o relacionada ao serviço de saúde, como estabelecimento de saúde. Então, nós vamos ver um vídeo aqui, exatamente, que vai falar para a gente dessa legislação, desse princípio, trazendo essa importância para a categoria farmacêutica como um todo. Só um momento aqui. Só carregando o vídeo para Professor, tudo a certo? gente.
compartilhar o slide aqui. Só mais um momentinho, pessoal. Lentidão da internet. Desculpa aí, só mais um momentinho. Farmacêutica. Em resumo, essa lei determina que farmácia é um estabelecimento de saúde. Vou fechar a minha câmera para ver se melhora um pouco aqui a conexão. Apto à prestação de ações e serviços que deve promover o uso racional de medicamentos e garantir a autonomia técnica do farmacêutico. A função do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná é zelar pelos princípios da ética, da disciplina e garantir que a lei seja cumprida em sua totalidade. Diante da importância do tema, produzimos esse vídeo para ajudar você a entender melhor o que muda com a Lei 13.021. É isso mesmo, Ana. O viés orientativo do CRF Paraná tem sido essencial para a diminuição de processos administrativos instaurados pelo Conselho, muitas vezes por falta de conhecimento dos profissionais sobre as normas vigentes. Então convidamos o presidente do CRF Paraná, Dr. Arnaldo Zubioli, para elucidar as principais dúvidas e esclarecer os procedimentos de fiscalização que vão verificar o cumprimento e garantir a plena aplicação dessa lei. Olá, Dr. Arnaldo. Vamos começar com uma breve retrospectiva para entendermos como se deu a aprovação da Lei 13.021. Olá, farmacêuticos e farmacêuticas do Paraná. A Lei 13.021 de 2014, ela nasceu no Senado Federal através de uma proposta de um anteprojeto de lei da senadora Marluce Pinto, que pretendia alterar o artigo 15 da Lei 5.991 de 1973. Tal artigo, ele trata exatamente da assistência e responsabilidade técnica por farmácias e drogarias. Foi aprovado no Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, teve como relator o deputado Ivan Valente, que juntou muitas outras emendas que já tramitava naquela Casa Legislativa. Curiosamente, o anteprojeto de lei que foi aprovado em 1994 no Senado Federal só logrou êxito e só foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2014. Transcorreram em sua tramitação 20 anos. Posteriormente, após a sua aprovação na Câmara dos Deputados, ele subiu ao Senado Federal novamente. E no Senado Federal também foi aprovado por unanimidade por todos os senadores de todos os partidos, governo e oposição. Desta forma, em 8 de agosto de 2014, foi promulgada com a sua publicação no Diário Oficial da União, conhecido como Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014. Então, qual a diferença entre a Lei 5.991 de 73 e a 13.021 de 2014? Eu diria que a diferença é abissal. Vem a atender uma antiga reivindicação dos farmacêuticos.
A Lei 5991 de 1973, ela trata de quê? Da vigilância sanitária do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Veja que o farmacêutico só é convocado para atender às necessidades do quê? De que se trata de produtos que têm relação com a saúde. E observa-se, inclusive, dentro da lei, que não se fala em momento nenhum, nem do farmacêutico, nem do exercício da profissão. A Lei 13.021, de 2014, ela vem reparar essa omissão. É uma lei que trata exclusivamente de quê? Do exercício, da fiscalização, do exercício, o quê? Da profissão e das atividades farmacêuticas. Ou seja, a lei ela veio restaurar uma antiga reivindicação. E mais, quem deve ser responsável pelos estabelecimentos farmacêuticos, a lei nomina como sendo o farmacêutico. E mais ainda, estabelece quais são as obrigações e quais são as atividades que o farmacêutico deve exercer. Eu diria o seguinte, que a Lei 5991 apenas dizia que a farmácia e a drogaria, que eram essas definições que lá estavam estatuídas, dizia-se o seguinte, que a farmácia tinha os produtos e tinha a dispensa, e que um técnico responsável seria aquele que daria assistência e responsabilidade. A Lei 13.021, ela fala o contrário. Ela diz que a farmácia, e aí ela tira a figura da drogaria, a farmácia é um estabelecimento de qualquer natureza. Ou seja, a farmácia de qualquer natureza é um estabelecimento o quê? Que presta ações e serviços em relação aos produtos. E mais ainda, a farmácia de qualquer natureza é o local onde o farmacêutico exerce a sua atividade. Logo, a Lei 13.021 de 2014, ela veio atender a reivindicação de que a farmácia é um estabelecimento de saúde e é o local onde o farmacêutico exerce a sua atividade. Vamos falar agora sobre o artigo 3º da Lei 13.021 de 2014, onde diz: farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária, individual e coletiva, na qual se processa a manipulação e ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no conceito de assistência farmacêutica está mencionado o acesso e o uso racional de medicamentos. Lembrando que existe uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo certo e ao menor custo possível para eles e a sua comunidade. Dr. Arnaldo, explica pra gente o que é assistência farmacêutica. De acordo com a Lei 13.021, a assistência farmacêutica é o conjunto de ações e serviços para garantir a assistência terapêutica integral, através da promoção, proteção e recuperação da saúde, em estabelecimentos públicos, em estabelecimentos particulares, para garantir o acesso e o uso racional dos medicamentos. E quais as consequências do uso não racional de medicamentos? Eu citarei entre as consequências do uso não racional quatro questões. A primeira é a progressão da doença. Considerando que são doenças crônicas não transmissíveis, isso é fatal para o paciente. A segunda é aumenta o tempo de tratamento. A terceira, e aí é importante salientar, aumento de custos. Gasta-se mais, por causa que tem internações que seriam desnecessárias se ocorresse o uso racional de medicamentos. E por último, e é uma consequência hoje que afeta quase que 50% das doenças crônicas não transmissíveis, seria a concordância do paciente à terapêutica prescrita. A Constituição Federal, aprovada em 1988, deu nova organização ao sistema de saúde do país, criando o SUS, onde os níveis de atenção à saúde relacionam-se às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com o propósito de melhorar e aumentar o controle da pessoa sobre a sua saúde, prevenir riscos associados aos fatores determinantes e ações para evitar doenças na população. Dr. Arnaldo, a lei fala sobre assistência à saúde.
Então, como o farmacêutico vai participar desse processo efetivamente? A lei foi de uma clareza absoluta quando ela tratou da assistência à saúde. Por quê? A farmácia normalmente é o primeiro centro de atenção à saúde que a população tem. E hoje, 70% das enfermidades que acometem a população são doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, as dislipidemias, são essas as enfermidades que acometem 70% da população. Se, em relação à morbidade e mortalidade, fazendo um filtro nessas enfermidades e passando só para as doenças do aparelho circulatório, nós vamos ver que eles são responsáveis por 30% dos óbitos. Ali podemos abarcar o AVC, acidente vascular cerebral, e podemos também pôr o infarto agudo do miocárdio. Considerando esses aspectos dessas doenças crônicas não transmissíveis, a promoção, proteção e recuperação da saúde passa necessariamente pela atitude do farmacêutico em fazer a avaliação e acompanhamento, fazer o segmento do paciente, estabelecer protocolos de acompanhamento, protocolos que são protocolos clínicos, né, para se saber o que é que está acontecendo, se de fato está havendo controle dessas enfermidades e dos riscos que pode apresentar, prevenindo também o aparecimento dessas enfermidades, já que elas são as enfermidades prevalentes dentro da população. Fazendo esse segmento do paciente que estamos falando, garante-se não somente cobrir a necessidade, mas da efetividade e da segurança à terapêutica farmacológica. Certo. E o que determina que farmácia é um estabelecimento de saúde? O que determina que a farmácia é um estabelecimento de saúde é, primeiro, que tem um profissional de saúde ali dentro que presta serviço de relevância para a saúde pública. É o primeiro profissional que tem o último contato com o paciente antes que ele tome a decisão de tomar um determinado medicamento. É onde se faz a primeira avaliação quando o profissional tem algum problema de saúde. E é onde ele pode, a qualquer momento, procurar a figura do farmacêutico para fazer o quê? Uma orientação a respeito, ou seja, de um determinado produto farmacêutico, ou também a observação de dados objetivos. Se ele tem um problema de pressão arterial, se um autoteste para ver se há um problema, por exemplo, das taxas fisiológicas de colesterol, de triglicerídeos, de glicose, elas estão elevadas e, portanto, necessita de um atendimento de um médico especialista, ou também para ver se a terapêutica que foi prescrita pelo médico, ela está sendo seguida, está sendo acompanhada e está sendo reposta, e a concordância do paciente àquela terapêutica que foi prescrita. Eu creio que esses são alguns fatores que levam a ser a farmácia o local privilegiado para dar a assistência à saúde de que o paciente necessita. Afinal, dentro desses aspectos que a farmácia trabalha, o farmacêutico sempre está atento às necessidades, às expectativas e também às preocupações que o paciente possa vir a externar na farmácia. Além de medicamentos, os usuários podem encontrar correlatos dentro de uma farmácia. Doutor Arnaldo, o que são os correlatos? A Lei 13.021, ela fez menção aos correlatos dentro da farmácia. É uma lista extensa de produtos, de aparelhos, né, que se usa na farmácia, que estão ligados, são chamados até de produtos para a saúde, e estão ligados à defesa da saúde individual ou coletiva. Estão ligados à higiene pessoal ou de ambientes, estão ligados a autotestes. Então, são aparelhos e produtos que têm relação direta com o autocuidado de saúde. Alguns deles as pessoas praticam sem o saber. Por exemplo, nós escovamos os dentes, nós lavamos as mãos. A Organização Mundial de Saúde diz que só o hábito de lavar as mãos elimina 25% das possíveis infecções. Também tem aparelhos, o glicosímetro, para que o paciente diabético ele possa controlar a sua glicemia. Talas, aparelhos ortopédicos, aparelhos acústicos, produtos dietéticos, enfim, é uma extensa gama de produtos que estão disponíveis aos usuários que pode auxiliar a ele a se recuperar a sua saúde ou a ter melhor qualidade de vida.
E quais alimentos podem ser comercializados na farmácia? Os alimentos que têm relação direta com o cuidado à saúde. Pessoas que necessitam de dietas com restrição de nutrientes, ou de carboidratos, ou de proteínas, ou de gorduras, ou de sódio. Nesse caso, pode-se incluir, por exemplo, a nutrição enteral, a nutrição de atletas, né? Pessoas que não podem consumir muitos açúcares, por exemplo. E o segundo grupo, que poderíamos chamar assim, são grupos especiais de pessoas. Gestantes, lactentes, idosos, eles necessitam também de dietas balanceadas. Então, também necessita de controle da sua alimentação. Também deve-se comentar aqui aqueles que necessitam de vitaminas e sais minerais. Vitaminas associadas com sais minerais, ou também vários sais minerais associados entre si, ou vitaminas associadas entre si. E poderíamos incluir aqui também chá, própolis e outros produtos derivados do mel, que também podem ser orientados e indicados para as pessoas, desde que esses produtos estejam registrados no Ministério da Agricultura. E com relação às farmácias de hospitais e farmácias públicas, o que muda? Até hoje, né, as farmácias mantidas pelo poder público, as farmácias de prefeituras ou farmácias do Estado e as farmácias também de hospitais, sempre tinha uma justificativa para não contratar farmacêuticos. Os hospitais dizendo que eram dispensários. E também as unidades básicas de saúde e os centros de saúde, que era o poder público, dizendo também que eram dispensários, que eram equivalentes. A Lei 13.021, ela não fez distinção nenhuma. Ela diz que farmácias de qualquer natureza devem ter farmacêuticos durante todo o horário de seu funcionamento para estarem abertas. Logo, seja dispensários, seja unidades básicas de saúde, seja centros de saúde, seja hospitais, todos têm que ter farmácias. Muitas ações foram impetradas pelos hospitais junto ao Poder Judiciário e não lograram êxito, atualmente, exatamente pelo fato de que a lei diz que farmácias de qualquer natureza têm que ter farmacêuticos. Antigamente, a alegação de uma portaria do Ministério da Saúde de 1977, do antigo ministro Arco Verde, dizia-se que os hospitais, as farmácias de hospitais, só tinha que ter farmacêutico que tivesse mais de 200 leitos. Posteriormente, com uma decisão da 4ª Região da Justiça Federal, foi decidido que somente farmácias com 50 leitos, com mais de 50 leitos. Bom, ainda assim não estava suficiente para os farmacêuticos. Agora, com essa lei, as decisões judiciais têm sido pautadas de quê? Não é mais o número de leitos. Tem medicamentos, tem produtos que agem sobre a atividade terapêutica, é necessário a presença de farmacêuticos para seu funcionamento. Esse, eu acredito, foi um dos grandes avanços da lei. Ela não permitiu mais a distinção entre estabelecimentos públicos e estabelecimentos particulares. Com a nova lei, os desafios do farmacêutico se concentram na dispensação e prescrição de medicamentos. A dispensação consiste em prestar orientações necessárias para o tratamento e informar sobre a terapêutica farmacológica, para a identificação de problemas relacionados com medicamentos. E o outro desafio do farmacêutico diz respeito à prescrição, orientação e aconselhamento no uso de medicamentos isentos de prescrição. E na prática, doutor Arnaldo, quais são esses desafios? Acredito que os desafios são dois, entre muitos, né? O primeiro deles é quanto à dispensa de produtos farmacêuticos, que deve ter as orientações, e aí chama-se orientação sanitária individual e coletiva, sobre o uso desses medicamentos no que diz respeito ao risco-benefício, às interações farmacológicas, às possíveis reações adversas e à efetividade da terapêutica. O segundo, que também acho um desafio bastante extenso e demorado, que iremos fiscalizar, é o segmento da terapêutica farmacológica através de protocolos e fichas farmacoterapêuticas. As doenças crônicas não transmissíveis, que já nominei, como diabetes, como hipertensão, como as dislipidemias, não podem mais ser ignoradas.
elas são responsáveis por 70% do quadro de morbidade e mortalidade. Logo, por ocupar a primeira posição nos índices de mortalidade e de adoecimento, elas têm que ser combatidas com rigor. E como são doenças também que aparecem numa idade mais avançada, e o paciente terá que tomar medicamentos por toda a vida, ou pelo tempo de vida que ainda lhe resta em relação à expectativa de vida, é necessário que haja um aconselhamento permanente, a observância de que os desgastes que podem ocorrer com a progressão da doença sejam minimizados e que a qualidade de vida seja restabelecida. Então, esse segmento da terapêutica farmacológica será um desafio permanente que as farmácias deverão fazer, e é evidente que o farmacêutico terá que ter um local adequado na farmácia, terá que fazer consultas farmacêuticas para que possa bem prestar esse serviço àqueles que o procuram. O segundo ponto que me parece importante também, e que foi trazido agora, de acordo com os ditames da nova lei, diz respeito à questão da prescrição, o acompanhamento dos medicamentos que são isentos de prescrição médica. Na verdade, dizer que são isentos de prescrição médica não quer dizer que não tenham reações adversas, tampouco que façam interações farmacológicas. Então, ao prescrevê-los, quer dizer, o farmacêutico está contribuindo para a melhoria do bem-estar do paciente naquelas situações em que ele apresenta o quê? Um problema de saúde que é transitório. Tipo, por exemplo, uma prisão de ventre ou um problema gastrointestinal. O farmacêutico tem conhecimento. Ele sabe avaliar se aquela situação é uma situação passageira ou aquela é uma situação grave. No caso de uma doença grave, o farmacêutico observará o quadro clínico apresentado e encaminhará a um especialista. Como eu estava falando sobre os transtornos gastrointestinais, é evidente, é um transtorno gastrointestinal grave, por exemplo, um câncer de estômago, por exemplo, uma úlcera péptica, certamente ele encaminhará ao médico gastroenterologista. E como será a fiscalização do Conselho a partir da 13.021? A partir da 13.021, a fiscalização do CRF Paraná terá que ser mudada. Mas a lei, no artigo 13, ela fala quais são as obrigações do farmacêutico. Entre elas, muitos dos que citamos nessa entrevista, como o segmento do paciente, a elaboração de fichas farmacoterapêuticas, protocolos, notificações de possíveis efeitos adversos que são produzidos pelos medicamentos e tantos outros. Esqueci até de mencionar a questão, por exemplo, de que, de acordo com a nova lei, o farmacêutico tem que analisar e conferir todos os receituários, analisando aspectos legais e técnicos. Para quê? Para que o produto tenha efetividade e segurança para o paciente. Tais requerimentos são muito sérios e precisam ser fiscalizados. São atos farmacêuticos e o farmacêutico terá que exercê-lo na farmácia. Há até que se considerar, em termos de fiscalização, que o farmacêutico não poderá alegar que o proprietário do estabelecimento, quando de uma rede de farmácias ou quando de um proprietário leigo, não permitiu que se fizesse. Porque a lei diz, no seu artigo 10º, que o proprietário do estabelecimento não poderá desconsiderar as orientações técnicas do farmacêutico. Logo, o farmacêutico ele tem a autonomia técnico-científica para bem exercer a sua atividade. A fiscalização do Conselho, nossos inspetores, vêm sendo treinados, vêm fazendo cursos, vêm alterando as nossas formas de fiscalizar. Nós temos conversado com os farmacêuticos em todo o estado do Paraná. Nós fomos a todas as regionais de saúde, conversar com os farmacêuticos, fazer palestras, mostrar as diretrizes da Lei 13.021 de 2014. É óbvio que mudanças tão radicais no que diz respeito ao exercício das atividades farmacêuticas não podem ser introduzidas de imediato. Então, o que nós estamos fazendo? De forma preventiva, estamos orientando. Nós vamos fazer a orientação, a educação, a atualização de farmacêuticos do nosso departamento de fiscalização até dezembro de 2015. Quando chegar janeiro de 2016, aí sim, nós vamos pôr todo o nosso setor de fiscalização em campo. E aí vão fiscalizar
nas farmácias de qualquer natureza, se de fato as diretrizes estabelecidas na Lei 13.021 estão de fato sendo cumpridas. Vão ser fiscalizados, vai ser exigido, e é evidente que o setor de ética profissional vai estar atento a qualquer tipo de deslize ou de ilícitos praticados. É evidente que tem as penalidades para que elas sejam aplicadas àqueles que não queiram cumprir a lei. Mas quero lembrar que a principal função do Conselho Regional de Farmácia não é punir, é educativa. O Conselho, ele sempre tem uma relação direta com a sociedade. A existência do Conselho, ela só se justifica se for para proteger a sociedade. Primeiro dos maus profissionais, depois dos produtos que têm inefetividade terapêutica. A sociedade, ela crê, ela acredita que os conselhos estão atuando em seu favor. Nós caminhamos nesse sentido e a fiscalização também atuará nesse sentido. Ok, doutor Arnaldo, essa é uma grande oportunidade de aprendizado aos farmacêuticos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu é que tenho. Então, bacana, né? O vídeo trouxe aí de forma bem clara, bem objetiva, todos esses princípios básicos aí da farmácia como estabelecimento de saúde, deixando claro aí todas as atribuições, todas as necessidades, né, que precisa ter aí em relação ao cumprimento dessa lei, que vem aí a favor, acima de tudo, da sociedade, né, colaborando aí para que a estabelecimento de saúde possa colaborar aí com os aspectos relacionados a Está carregando aqui, ó, mais um momento.
Aí, pessoal, só um momento, já estou voltando. Estou tentando compartilhar aqui de novo o slide. E aí, pós, né, essa lei fantástica que a gente discutiu aí, a 13.021, a gente vai ver agora no estabelecimento nosso de saúde, né, que é a farmácia, quais são aí os medicamentos que a gente tem lá disponíveis para a gente poder caminhar, para a gente poder assistir aquele paciente, aquela comunidade que a gente tem. Então, basicamente, numa drogaria, numa farmácia, a gente tem o medicamento referência. É aquele que a empresa gastou, usou os seus recursos na investigação para isolar, para sintetizar aquele princípio ativo, e que depois veio desenvolver uma fórmula e que depois virou um medicamento com segurança terapêutica e com eficácia terapêutica e com segurança toxicológica, né? Então, como ele é um medicamento inovador, a empresa teve o custo com a pesquisa científica para descobrir e colocar ele como medicamento, ela tem direito à patente. Então, ela tem aí o direito de explorar o mercado 10 a 20 anos, só ela com esse medicamento. Venceu a patente, aí eu posso criar ou ter um medicamento similar. Ele também tem uma marca, por exemplo, medicamento referência, a Novalgina, medicamento similar, o Dipmed, também tem a dipirona, mas foi depois que a patente do referência morreu, né? Aí eu tenho a mesma forma farmacêutica, mesma via de administração, e desde 2015 eles também passam pelo teste de equivalência e bioequivalência, para provar que ele tem o mesmo mecanismo farmacocinético, o LADME, que o referência tem. Então, todos os similares que já têm a equivalência e a bioequivalência aprovada, a gente consegue ver a lista no site da Anvisa. A gente fala que é o similar intercambiável. Esse, com segurança, tem o mesmo efeito que o referência. O similar intercambiável, que já está aprovado na lista da Anvisa, pode afirmar com segurança que tem a intercambiabilidade com o referência. E em 1999, foi publicada a Lei dos Genéricos. Então, aquele que vem lá com a tarjinha amarela, né? O que vem a ser? Ele tem, no princípio, antes do similar, para ser genérico, beleza? Ele já tinha que passar pela equivalência e pela bioequivalência. Ele vem com o nome do princípio ativo. Ele não tem um nome de marca, beleza? Mas ele também tem a intercambiabilidade com referência, porque ele também passa pelo teste de equivalência e de bioequivalência para provar os parâmetros do LADME, né? Liberação, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, posso sim, com segurança, fazer a intercambiabilidade, a troca do referência pelo genérico, a troca do referência pelo similar intercambiável, aquele que já está na lista da Anvisa. Então, como profissionais da área da saúde, não podemos falar que ele passa pela equivalência e pela bioequivalência, e existe qualidade por similar, sim, que ele também passa pela equivalência e pela bioequivalência. Quando um medicamento industrial não atende à necessidade individual de uma determinada pessoa, existe a possibilidade de ir para magistral, para manipulação. Então, existe também, né, dentro da farmácia de manipulação, o produto magistral, que vem atender a uma necessidade personificada, individualizada daquela determinada prescrição. Que, às vezes, o industrial
não atende. Tranquilo? Dúvidas? Estão seguros em falar que o similar é intercambiável e que o genérico tem qualidade e pode ser intercambiável com um medicamento referência? Isso aí é importante. Beleza? E aí, pessoal, para a gente poder caminhar um pouco mais, a gente chega na RDC 471, que vem falar sobre o controle dos antimicrobianos. Lá no início eu falei, o Brasil era um dos países que mais consumiam antibiótico, não tinha necessidade, ia na farmácia e comprava, porque não precisava de receita. E o mundo todo vive uma necessidade que é reduzir a resistência microbiana. Nós tivemos aí recente uma pandemia que foi viral, não foi bacteriana, né? Ela foi viral, o vírus da Covid, mas estima-se que dentro dos próximos 30, 40 anos, muitas pessoas irão morrer por infecção bacteriana, que não vai ter antibiótico para combater as bactérias, porque todas já estarão resistentes aos antibióticos que a gente tem. Então, a Organização Mundial da Saúde trouxe a recomendação. Precisamos ter políticas públicas para reduzir o índice de resistência bacteriana. O Brasil, como era um dos maiores consumidores, estava no holofote. O que você vai fazer, Brasil? Aí o Brasil colocou, estabelece que precisa, para comprar antibiótico agora, prescrição, receita médica, ok? A tarja que vem hoje nos antibióticos é a tarja vermelha, venda com prescrição médica e retenção de receita. Então, fica retido na farmácia a cópia, a segunda via, e libera para o paciente levar para casa a primeira via, porque ela é mais legível, para não ter erro de posologia, né? Então, traz aí, ó, a retenção da receita obrigatória e a farmácia precisa escriturar, fazer o registro dessa venda no sistema SNGPC, que a Anvisa monitora, que tem diretamente o contato com a logística da Anvisa. Validade da receita de antibiótico, 10 dias. A partir da data de emissão, você só consegue comprar o antibiótico com aquela receita em 10 dias. Quais são os profissionais que podem prescrever antibióticos? Né? Médicos, dentistas, veterinários, e agora está na discussão o profissional da enfermagem, o enfermeiro de nível superior, ok? Está caminhando para essa aprovação aí também. Então, a receita tem que ser em 2 vias, a cópia fica com a farmácia e a original, a primeira via, fica com o paciente. Pode ser uma receita branca normal, ela não precisa ser de cor definida, pode ser uma receita simples, mas desde que ela tenha, né, identificação do paciente, nome completo e idade, código DCB, que é o nome ali do medicamento, né, data da emissão, e o prazo de validade em todo o território nacional é apenas 10 dias. Então, não pode ser aceito receita com rasura, tem que estar extremamente limpa. Aí, coloca lá, principalmente para dispensações públicas. Então, ela vai vir, ó, com a tarja vermelha, venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com a retenção da receita. Isso hoje também obrigatório dentro desse princípio. Então, aí, como possíveis profissionais dentro de uma farmácia, que vocês vão estar aí assistindo, né, o pessoal com a dispensação do antibiótico, tem que estar
atento a todos esses parâmetros e esses quesitos e tem que registrar quem é que está comprando, número de documento e endereço, né, para poder ter a rastreabilidade. Então, no verso da receita que fica retida com a farmácia, tem os dados de quem compra, ok? Próxima legislação, que também é de medicamentos controlados, mas aqui os medicamentos principalmente chamados psicotrópicos, ou seja, são aqueles medicamentos que podem causar dependência ou que têm sérios efeitos adversos, sérios efeitos tóxicos, vamos dizer assim, dependendo, em baixa dosagem, grandes efeitos tóxicos. Então, existe todo um controle mais rígido de poder vender. Então, aqui, quem são? Os tarja preta, os tarja vermelha psicotrópico com retenção de receita, né? E a receita para compra dos tarja preta são vermelha e a do tarja vermelha são amarela, né? Ó, amarela e azul, ok? Para poder aí fazer a compra desses psicotrópicos que a gente tem. Então, são medicamentos de controle extremamente especial. Dentro da farmácia, quando vocês forem fazer estágio, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver que estes daqui, eles precisam ficar em um armário trancado, fechado, em que a chave tem que ter o controle do farmacêutico e que o armário tem que ser aberto no momento de fazer a dispensação com a ciência do farmacêutico, ok? Devido ao nível de complexidade que esses medicamentos têm e o controle especial que eles precisam ter. Da mesma forma que o antibiótico fez a dispensação de medicamentos da portaria 344, tem que jogar, fazer o registro, né, no sistema SNGPC para poder enviar esses dados para a Anvisa. É a forma que a Anvisa tem de controlar a comercialização desses medicamentos controlados. Também feito em 2 vias. Só que aqui, a primeira via é a que fica com a farmácia e a segunda via é a que fica com o paciente. É o contrário do antibiótico. No antibiótico, a primeira via é que fica com o paciente, a segunda com a farmácia. Aqui não. Aqui, seja de cor amarela, não é? Seja de cor azul, ou seja de cor branca, para alguns de medicamento que precisam dessa condição, são também 2 vias. A primeira via é a que fica com a farmácia e a segunda via é a que fica com o paciente. Aqui tem o contrário. O prazo de validade aqui da receita é de 30 dias e existe um limite. Você pode fazer, de acordo com a classe do antibiótico, dispensações que podem ser apenas para 30 dias de tratamento e dispensações que podem ser para 60 dias. Ok? Então, existe o preceito aqui do prazo de validade da receita de 30 dias e existe aqui a quantidade máxima que pode ser dispensada dentro desse princípio. Num caso de urgência, vamos supor que a pessoa está uma crise epiléptica aqui agora. O médico passando na rua, ele pode fazer uma receita de urgência, por exemplo, num papel de pão. Beleza? Numa folha A4, normal, numa folha de caderno. Numa necessidade emergencial, pode ser atendido a prescrição sem ser na receita oficial. Ok? Mas isso apenas em casos de emergência. Então, existe aí todo o controle. O Brasil também ganha, né, em maior índice de psicotrópicos aí prescritos, e esse número só tem aumentado a cada dia.
Até aqui, pessoal, dúvidas? Qualquer coisa, já coloque aí as dúvidas. E aí a gente chega, então, no nosso código de ética, ou seja, no nosso código deontológico, ou seja, o nosso manual de conduta, né? Como que a gente precisa se portar para poder ter aí a ética nossa profissional. Então, precisa ter a responsabilidade administrativa, penal e civil bem clara, né? Dentro desse princípio. Se eu faço algo, por exemplo, como eu vou ser responsabilizado diante da causa penal e posso perder o meu registro profissional, né? Vamos tentar ver um vídeo aqui que vai falar um pouquinho para a gente desse nosso código de ética. E aí a parte escrita do slide fica aí para a gente poder ir estudando. Só um momento aqui que eu vou tentar compartilhar. Se eu não conseguir, a gente volta para os slides. Vou desligar a minha câmera só para poder ver se melhora um pouco a conexão rápida aqui. E aí o vídeo ele é bacana, ele traz bem as diretrizes aí do nosso código. O Código de Processo Ético, bem como das infrações sanitárias e as penalidades, as sanções disciplinares a serem aplicadas. Então, a Resolução 596 traz como artigo 1º, anexo 1º, o Código de Ética farmacêutico, anexo 2º, Código de Processo Ético e o anexo 3º, as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Então, antes você tinha que estudar várias resoluções, né? Hoje você só precisa estudar a 596 para saber sobre o Código.
relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde. Isso é muito importante, porque o Código de Ética ele também se aplica ao ensino, à administração, bem como quaisquer outras atividades em que se utiliza o conhecimento advindo do estudo de farmácia em prol do zelo pela saúde. Então, podemos dizer que o farmacêutico ele é um profissional da saúde, por isso cumpre-lhe executar todas as atividades inerentes ao seu âmbito profissional, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde e ainda todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. Então, o Código de Ética ele para saber sobre ações sanitárias e as penalidades, as sanções disciplinares a serem aplicadas. Então, a Resolução 596 traz como artigo 1º, anexo 1º, o Código de Ética Farmacêutico, o anexo 2º, Código de Processo Ético e o anexo 3º, as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Então, antes você tinha que estudar várias resoluções, né? Hoje você só precisa estudar a 596 para saber sobre o Código de Ética. Esse Código de Ética ele contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia. Então, isso se aplica a técnico de laboratório, se aplica aos patologistas que estão inscritos no Conselho de Farmácia, técnico de análises clínicas, técnicos de farmácia, no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde. Isso é muito importante, porque o Código de Ética ele também se aplica ao ensino, à pesquisa e à administração, bem como quaisquer outras atividades em que se utiliza o conhecimento advindo do estudo de farmácia em prol do zelo pela saúde. Então, podemos dizer que o farmacêutico ele é um profissional da saúde, por isso cumpre-lhe executar todas as atividades inerentes ao seu âmbito profissional, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde e ainda todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. Então, o Código de Ética ele se baseia basicamente na manutenção da saúde da população. Então, o Código de Ética ele deixa bem claro que o farmacêutico nunca pode lesar nenhum paciente e nunca pode lesar nenhum indivíduo, além de ter que promover a educação de saúde, tá? Então, é basicamente isso que trata o Código de Ética Farmacêutica. Nós temos o título 1, que são as disposições gerais, tá? O capítulo 1 trata dos princípios fundamentais, que diz que o exercício da profissão farmacêutica ele tem dimensões de valores éticos e morais que vão ser regulados pelo Código, além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes. A transgressão do Código poderá resultar em sanções disciplinares por parte do CRF, né, do Conselho Regional de Farmácia, após a devida apuração pela Comissão de Ética, mas sempre observando o direito do processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente das demais penalidades estabelecidas pela legislação em vigor no país. Então, o farmacêutico, caso ele provoque algum dano, cometa algum crime na esfera civil, na esfera criminal, ele vai responder nessas esferas, além de responder a um processo ético. Ele responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, ou autorizar ou delegar no exercício da profissão. Isso daqui realmente foi uma coisa muito importante que eu achei para mostrar para vocês, achei muito importante, porque o farmacêutico ele não é responsável apenas pelo que ele faz, ele é responsável também por todos os atos que ele delega a alguém, que ele permite que outra pessoa faça. O capítulo 2, ele trata dos direitos. Quais são os direitos do farmacêutico? Ele tem o direito de exercer a profissão sem discriminação, com relação à religião, etnia, orientação sexual. Ele tem o direito de interagir com o profissional prescritor sempre que necessário para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica. Deve exigir dos profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, principalmente com relação à legibilidade da prescrição.
Então, o farmacêutico ele pode pedir para que o prescritor corrija a prescrição que esteja ilegível, recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada onde não tenha condições dignas de trabalho ou que venha prejudicar o usuário, opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada em que não haja remuneração ou condições dignas, ressalvadas as situações de urgência e emergência, tá? Então, o farmacêutico ele pode se negar a trabalhar em determinado lugar, desde que não seja decretado estado de urgência ou emergência. Ele pode ainda negar-se a realizar atos farmacêuticos que estejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, e isso ele tem por obrigação informar ao Conselho Regional de Farmácia. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico. Então, não pode um outro profissional querer fiscalizar o trabalho do farmacêutico. Ele tem o direito de exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que vão contrários à legislação vigente. Deve ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independente da função ou cargo, ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho, decidir justificadamente sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição e, lógico, fornecendo as informações solicitadas pelo usuário. E o farmacêutico ele não deve ser limitado por disposição estatutária ou regimental de determinado estabelecimento ou de instituição pública ou privada na escolha dos meios cientificamente reconhecidos a serem utilizados no exercício da sua profissão. Então, o farmacêutico ele tem uma certa autonomia para decidir quais os meios científicos ele vai utilizar para trabalhar. O capítulo 3 ele já trata dos deveres. É dever do farmacêutico comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades todos os fatos que caracterizem infringência ao Código e às normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas em geral. Ele é dever do farmacêutico dispor os seus serviços profissionais, ele sempre tem que estar disponível para as autoridades, mesmo que sem remuneração ou vantagem pessoal, no caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. Então, o farmacêutico é obrigado a servir nessas situações. Ele deve exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes e as normas técnicas, bem como a legislação vigente. Deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de alguma atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, tá? Lembrando aqui que no inciso 4º, ele deve respeitar o direito de decisão do usuário, com a única exceção é quando o usuário for considerado incapaz, tá? Mas isso tem que ter laudo médico, ou então uma determinação judicial que deixe isso claro. No inciso 6º, né, ele deve guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da profissão, com exceção dos casos amparados pela legislação vigente. Ele deve respeitar a vida, esse daqui é um princípio fundamental, jamais cooperando com atos que atentem contra ela. Ele deve assumir com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa a sua função na determinação dos padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. Ele deve contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde, princípios básicos do SUS, individual e coletiva, sobretudo quando necessário ocupar um cargo ou desempenhar uma função pública. Além disso, deve garantir ao usuário acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a livre escolha do usuário, né? É o respeito ao usuário. Selecionar e supervisionar nos limites da lei os colaboradores para atuarem no auxílio do exercício das suas atividades. Ele deve denunciar às autoridades qualquer forma de agressão ao meio ambiente e os riscos inerentes ao trabalho. Ele deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia em 5 dias o encerramento do seu vínculo profissional de qualquer natureza. Ele deve recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de origem, nota fiscal ou que esteja em desacordo com a legislação. Suas relações devem ser baseadas, suas relações profissionais
devem ser baseadas no respeito mútuo, na liberdade, na independência de cada um. Ele deve respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos ao participar de pesquisas que envolvam seres humanos e animais. Quando o farmacêutico precisar se ausentar do local de trabalho, ele precisar fazer um afastamento temporário das suas atividades profissionais, ele deve, obrigatoriamente, na hipótese de afastamento, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro que tenha sido imprevisível, a comunicação deve ocorrer em até 5 dias úteis após o fato. Já quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras que são agendadas, a comunicação deve ser feita com antecedência mínima de 48 horas. Então, se for algo imprevisível, algum imprevisto, o farmacêutico tem até 5 dias após o acontecimento para comunicar ao conselho. Agora, se for algo agendado, ele deve comunicar 48 horas antes. O capítulo 4º, ele trata das proibições. São 43 proibições, não coloquei todas aqui para vocês, selecionei apenas essas duas, porque eu acho que é a mais provável de cair em concurso, tá? Então, entre as proibições, tá, exercer simultaneamente a medicina, então o farmacêutico, ele não pode ser farmacêutico e médico, e ele não pode deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual ele mantém um vínculo profissional, ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde ele não exerça sua função. Aquela questão de assinar farmácia não é permitido pelo Código de Ética. Quando ele estiver atuando no serviço público, o farmacêutico ele não pode utilizar-se desse serviço, emprego ou cargo, para executar trabalho de empresa privada, a fim de obter vantagens pessoais. Ele não pode cobrar ou receber remuneração dos usuários do serviço e nem pode reduzir de maneira irregular, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a um outro farmacêutico. Tá? O capítulo 5, ele trata da publicidade dos trabalhos científicos. Ele deixa claro que é vedado ao farmacêutico divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Então, farmacêutico ele só pode divulgar algum tema quando realmente tem estudos que comprovem. É vedado ele publicar em seu nome um trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva, tendo outras pessoas envolvidas no trabalho. Ele não pode promover publicidade enganosa ou que abuse da boa-fé do usuário. Não deve anunciar produtos farmacêuticos ou processos por qualquer meio que seja capaz de induzir o uso indevido e indiscriminado de medicamentos ou de outros produtos farmacêuticos. Ele não deve utilizar-se sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa de dados ou informações, sejam eles publicados ou não. Temos ainda 2 outros títulos, né, no anexo 1, que é o título 2, que trata das relações profissionais. Ele diz apenas que as relações elas devem ser de respeito mútuo, que o farmacêutico ele não pode jamais agredir um outro colega. E o título 3, ele trata das relações com os conselhos federal e os conselhos regionais de farmácia. Tá? Então, ele diz também que a relação ela deve ser cordial, que o farmacêutico ele é obrigado a respeitar todos os funcionários do conselho. O título 4, ele trata das infrações e das sanções disciplinares. As sanções são as seguintes: advertência ou advertência com emprego da palavra censura, multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 3 meses a 1 ano, ou eliminação. Isso vai depender, o tipo de sanção disciplinar vai depender da infração, tá? Que a gente vai ver mais na frente, se for uma infração leve, uma infração mediana ou uma infração grave. O Código de Processo Ético, ele diz que o quê? Que os conselhos regionais de farmácia, eles devem instituir comissões de ética que vão emitir parecer pela abertura ou não de um processo ético disciplinar, sendo que a decisão denegatória ela deve ser submetida ao presidente do conselho para deliberação. Cada comissão de ética ela é composta por, no mínimo, 3 farmacêuticos que são nomeados pelo presidente do Conselho Regional de Farmácia e homologada pelo plenário. O mandato do comitê da comissão de ética é igual ao mandato da diretoria.
A comissão de ética deve escolher dentre os seus membros o seu presidente, a diretoria, os conselhos e os conselheiros e os empregados do conselho não podem participar do da comissão de ética. Verificar a ocorrência de vaga na comissão, o presidente do CRF vai indicar o substituto e essa decisão deve ser homologada no plenário. Os custos necessários à realização de qualquer trabalho da comissão de ética deve ser arcado pelo CRF, mas os participantes da comissão de ética não podem receber nenhum tipo de gratificação. A apuração ética ela vai obedecer cronologicamente os seguintes passos. Alguns passos eles estão ligados diretamente à comissão de ética e outros já são atribuição do próprio conselho. Então, o recebimento da denúncia, a instauração ou arquivamento, o recebimento da denúncia é pelo Conselho Regional de Farmácia, tá? Mas quem vai votar quem vai decidir pela instauração ou arquivamento vai ser a comissão de ética. Então, a comissão de ética ela decide, ela dá um parecer a respeito da instauração ou não da denúncia. Caso ela resolva instaurar a denúncia, ela vai fazer a montagem do processo ético disciplinar, depois virão a instalação dos trabalhos, a conclusão do da comissão de ética, aí já parte para o CRF em si, que é a decisão em plenária através dos conselheiros, né? Vai acontecer o julgamento, em que o réu ele vai ser informado, ele tem direito de arrolar algumas testemunhas, então ocorre o julgamento. Depois que tem o julgamento, é proferida a sentença, né, é definida. O farmacêutico ele pode entrar com recurso ou com revisão, então o processo pode ou voltar para a comissão de ética para ser revisto, ou ele pode recorrer já diretamente ao Conselho Federal de Farmácia. Depois disso, é feita a execução. O anexo 3 ele vai estabelecer as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Ele nada mais é do que a definição de qual tipo de infração é leve, qual mediana e qual é a grave, para definir a sanção. Nas infrações éticas e disciplinares, sempre serão observadas a tipificação da conduta, a reincidência, a análise do fato e as suas consequências ao exercício profissional e à saúde coletiva, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Em grau de recurso, deve ser observado sempre o princípio reformatio impégios, que consiste na impossibilidade de tratamento mais severo do que o registrado na decisão recorrida, sem que haja recurso interposto nesse sentido. O que é isso? Então, se o Conselho Regional de Farmácia julgou que o farmacêutico ele deve receber a sanção disciplinar de pagar uma multa de 3 salários mínimos, o Conselho Federal de Farmácia ele não pode resolver que, além da multa, o farmacêutico vai ser suspenso da sua atividade. Ele pode reduzir a sanção, mas ele não pode aumentar, dar um tratamento mais severo. Considera-se reincidente aquele que tiver antecedentes disciplinares em processos findados ou com decisão transitada em julgado. A reincidência, ela é verificada, né, quando se comete durante o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão administrativa que eu tenha condenado anteriormente. Então, nós temos 3 tipos de infrações, né, as leves, as medianas e as graves. Então, elas estão lá dentre aquelas 43 proibições. As infrações éticas e disciplinares leves, elas devem ser aplicadas às penas de, na primeira vez, a advertência sem publicidade. Na segunda vez, a advertência por escrito, sem publicidade, com o emprego da palavra censura. E na terceira vez, o farmacêutico vai pagar uma multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência. Tá? Então, entre as infrações leves, nós temos o fato do farmacêutico não estar presente no momento da fiscalização. Tá? As infrações éticas e disciplinares medianas, elas devem ser aplicadas a pena de multa no valor de 1 a 3 salários mínimos, que serão elevados ao dobro, ou aplicada a pena de suspensão no caso de reincidência. Tá? E as infrações éticas e disciplinares graves, elas devem ser aplicadas às penas de suspensão de 3 meses na primeira vez, de 6 meses na segunda vez e de 12 meses na terceira vez.
tá? Então, as infrações graves, elas já são aquelas infrações em que o profissional, ele realmente atenta contra a saúde da população. Então, eu vou fazer umas questõezinhas para ver como é que é abordado o Código de Ética nos concursos. Aqui é uma questão já. Então, bacana, pessoal. A gente conseguiu ver aí, né, os princípios básicos do compliance, de como que a gente precisa ter o conhecimento de exercer a nossa profissão, né, perante os preceitos legais, né, perante esse código de ética, né, e quais as penalidades, as sanções que podem ser geradas pelo descumprimento desse código de conduta, né, de conduta profissional. Ou seja, ele é o acordo para que a gente possa ser um bom farmacêutico, seja técnico, seja de nível superior, técnico de análises clínicas, né? Tem que seguir rigorosamente todos esses princípios básicos para que possa ter todo esse controle da qualidade do serviço e da profissão farmacêutica, né? Então, a gente fica por aqui, pessoal. Desejo aí vocês muito sucesso, quem está assistindo aí agora no momento assíncrono. E dúvidas, acionem a Lívia. Qualquer coisa, a Lívia me aciona, retornando para vocês aí as dúvidas. E um bom estudo, um bom trabalho e até o nosso encontro 3. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.